Essa prisão é bem diferente. As celas não têm portas, mas nem por isso os presos ousam fugir. O motivo? O chão está equipado com um sistema de alta voltagem. Se o guarda apertar o botão que carrega no bolso, os presos descalços levam um choque tão violento que repensam a vida. O diretor ainda avisa: nem pensem em fazer graça. Afinal, o que eles mostraram foi a voltagem mais baixa. No nível máximo, é caixão e vela preta. Logo no primeiro dia, o novato Lucas percebeu uma falha no esquema. A prisão tinha poucos guardas. Para vigiar os recém-chegados, eles precisavam chamar reforço de outros andares. Só que ao invés de levarem Lucas direto para a cela, o escoltaram para um galpão branco. Aí vem o plot twist. Essa prisão de segurança máxima era, na verdade, uma fábrica de exploração humana do Império. Todos os presos estavam em posição de mãos na cabeça, parados como estátuas. Parecia que eles já estavam acostumados com aquele inferno. Assim que o elevador que levava os guardas subiu, o líder do grupo, Carlos, deu a ordem: todo mundo volta pro trabalho. Ele explicou para Lucas como o esquema funcionava. A prisão tinha 7 andares, cada andar com 7 galpões, e cada galpão tinha 7 estações de trabalho com 49 presos no total. Lucas foi mandado para a estação 5, que estava desfalcada. Carlos alertou: não tente enrolar. A estação que ficar em último lugar na produtividade toma choque coletivo. Agora, se for a melhor, ganha uma comida decente. Mas Lucas não estava nem aí. Desde o minuto em que pisou ali, ele só pensava em uma coisa: fugir. Lucas não aceitava estar preso. Uma hora antes, ele era só um cidadão comum andando pela rua. Do nada, os policiais o prenderam alegando que ele olhou de forma suspeita enquanto perseguiam um criminoso. Já no tribunal, ele tentou se defender, mas o juiz o acusou de discurso anti-imperial e o condenou a 6 anos de trabalho forçado. Depois de 12 horas seguidas de trabalho pesado no galpão, Lucas estava exausto, mas sua cabeça ainda fervilhava com planos de fuga. Foi aí que ele percebeu algo interessante. Um preso no galpão em frente fazia sinais pela janela, enquanto o outro na passarela respondia com gestos. A comunicação entre andares era feita por linguagem de sinais, já que não havia contato direto. Com o passar dos dias, Lucas começou a se acostumar com a rotina infernal da prisão. A comida era intragável, pior que resto de quem tinha. A água vinha de canos de origem duvidosa, e o trabalho era puxado, com Carlos sempre gritando para manter o ritmo. Mas Lucas nunca desistiu. Nos intervalos entre as rondas dos guardas, ele ia ao banheiro e, em segredo, abria o tanque do vaso sanitário. Com uma lâmina que ele conseguiu esconder, começou a serrar os canos de água pouco a pouco. Ele tinha um plano: causar um curto-circuito no sistema elétrico para neutralizar o chão de alta voltagem. Mas o tempo era curto. A cada minuto precisava voltar ao trabalho e deixar tudo como estava. Um dia ele notou algo estranho. Os guardas no elevador não usavam sapatos isolantes e os novos presos não levavam choque ao tocar nas grades. Isso significava que o elevador não tinha eletricidade ativa. Lucas concluiu: se conseguissem parar o elevador durante o transporte de novos prisioneiros, teriam uma chance de escapar. Mas havia um problema: quantos guardas vigiavam cada andar? Lucas sabia que Carlos, veterano da prisão, teria essa informação. Naquela noite ele perguntou direto: quantos guardas tem por andar? Carlos, no entanto, se esquivou. Disse apenas para Lucas desistir dessas ideias, pois ele só tinha mais 3 meses de pena e queria sair em paz. No dia seguinte, uma notícia preocupante começou a circular. Algo grave tinha acontecido no galpão do 2º andar. Todos ficaram tensos, mas antes que pudessem descobrir mais, as luzes da prisão apagaram de repente. O apagão durou poucos segundos, mas foi o suficiente para deixar os presos desconfiados. Afinal, aquela prisão era abastecida 24 horas por energia hidráulica. Falhas como essa não deveriam acontecer. Quando um dos presos tentou perguntar o que realmente estava rolando, Carlos cortou o assunto imediatamente. Antes que pudessem continuar a conversa, o alarme da prisão soou. Todos tiveram que voltar para suas celas em silêncio. No dia seguinte, os rumores ficaram ainda mais macabros. Todos os presos do 2º andar haviam sido eletrocutados até a morte. No início, Carlos não acreditou, mas a confirmação veio do líder do galpão vizinho, conhecido como Fábio. Ao ouvir isso, Carlos perdeu o controle e descontou sua raiva em um preso fofoqueiro com uma surra. Lucas interveio e conseguiu acalmá-lo. Ele sabia que, se os guardas descobrissem que os rumores estavam se espalhando, todos os presos poderiam ser punidos. Mesmo assim, Carlos tentou abafar a história, dizendo que era apenas boato e que ninguém deveria acreditar. Mas no dia seguinte, outro choque abalou a prisão. Old Wu, um dos presos do grupo de Lucas, desmaiou durante o trabalho. Apesar de seus companheiros o ajudarem e Carlos alertar os guardas, a situação não melhorou. Quando o médico chegou, todos pensaram que Old Wu seria tratado. Afinal, ele só tinha mais 3 dias para ser liberado. Mas para o choque de todos, o médico decidiu aplicar uma injeção letal em Old Wu, alegando que aquilo era o melhor a ser feito. Carlos ficou furioso, mas o médico apenas respondeu: ele teve sorte, pelo menos morreu em paz. Em uma semana vocês vão estar implorando por uma morte assim. Após a morte de Old Wu, Lucas começou a entender o que estava realmente acontecendo naquela prisão. Ele percebeu que os presos não eram liberados quando cumpriam a pena. Na verdade, eles eram apenas transferidos entre os andares, trabalhando até morrer de exaustão. A prisão não era um lugar de punição, mas uma fábrica de exploração onde os prisioneiros eram usados como mão de obra.